Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw men to you. To you. Everything I need.
Boa noite, meus amados irmãos, amigos. Mais uma vez nos reunimos para prestarmos culto de adoração ao nosso Deus e Pai. E queremos pedir a cada irmão para participar do nosso culto, entoando os cânticos, lendo o texto bíblico da Palavra de Deus e também participando nas orações. Nós vamos dar início a este culto entoando o hino de número 389 do cantor cristão, que tem como título Ventura. Oremos. Amado Pai, nós queremos agradecer-te pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome mais uma vez, juntos prestarmos-te culto de louvor e adoração ao Teu nome santo e bendito. Agradecemos-te pelo Teu cuidado para conosco, agradecemos-te porque até aqui o Senhor nos ajudou, a despeito das muitas circunstâncias. Nós podemos dizer que em Cristo somos mais que vencedores. Queremos te pedir também a tua bênção, a tua proteção e a tua unção, para que a mensagem desta noite possa tocar profundamente os corações de todos quantos do culto participam, e que ali, no aconchego do lar, cada irmão, cada família, cada amigo tenha a oportunidade de elevar a mente aos céus e o coração a Ti, para Te apresentarem este culto de adoração com pleno exercício da fé e também de todas as faculdades que carregamos em nossa vida, para que o culto possa ser agradável aos Teus olhos. Orienta-nos em cada ato deste culto, nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos entoar agora um cântico
de adoração ao nosso Deus tem como título Deus Forte. Nós vamos ler o texto bíblico da Palavra de Deus, que se encontra no livro dos Salmos, e mais precisamente leremos o Salmo de número 19. Salmo 19, versículos 1 a 14, ou seja, todo este salmo, o irmão pode abrir a sua Bíblia e acompanhar esta leitura. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia,
e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem som, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu aposento e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Vai de uma extremidade dos céus até a outra, nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por eles é advertido o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Absolve-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Deus abençoe esta linda porção da sua palavra no nosso coração. Nós vamos ainda entoar mais um cântico. Desta vez, Espírito enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida.
O tema da nossa meditação desta noite é sem linguagem, sem som. E quero destacar, em princípio, o versículo 3 deste capítulo 19 do livro dos Salmos, em que Davi diz: sem linguagem, sem fala, sem som, ouvem-se as suas vozes. Parece uma incongruência o que Davi fala neste versículo, pois ele diz: sem linguagem, sem som, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Como isso é possível? É o que nós veremos a seguir. O mundo conheceu grandes oradores como Apolo, Demóstenes, Cícero, João Crisóstomo e, mais recentemente, Rui Barbosa, e entre os cristãos, Billy Graham, o príncipe dos pregadores. Mas ninguém pode igualar-se a Deus em sua veemência, na eloquência dos seus atos, na criação e na condução do mundo. Este maravilhoso salmo de Davi nos mostra, nos primeiros versículos, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria, a outra noite sem linguagem e sem som, sem linguagem e sem fala. Deus se manifesta, age e governa com tal eloquência que só os insensatos deixam de reconhecer sua existência e se render ante a sua revelação. As obras de Deus proclamam a existência de Deus, como diz o salmista, sem linguagem e sem som, sem fala. Como surgiu o universo? De onde ele veio? O universo, com bilhões de estrelas, sistemas planetários e galáxias, existe desde quando? Quem está por trás desta máquina fantástica que gira em perfeita harmonia? Uns dizem que o vastíssimo universo é resultado de uma explosão. Outros dizem que ele é produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Mas será que a desordem pode gerar ordem? O acaso pode dar à luz e à vida em sua múltipla variedade? Assim como um rato correndo sobre as teclas de um piano não poderia tocar a sonata ao luar de Beethoven ou a serenata de Schubert, assim também este complexo universo não pode ser resultado do acaso cego. Seria mais fácil crer que jogando 1 milhão de letras para o alto se formaria uma enciclopédia do que crer que uma explosão daria ordem ao universo. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se mais distantes, morreríamos congelados. Este universo não surgiu sozinho nem de forma independente. Ele foi criado com leis, com um curso, com um propósito. A matéria não é eterna nem autoexistente. A Bíblia começa lançando o fundamento desta verdade já no primeiro versículo do livro de Gênesis. O versículo diz: em princípio criou Deus os céus e a terra. A veemência de Deus pode ser notada neste salmo de duas formas especiais. Hoje quero falar-vos sobre a primeira delas. A veemência que emana da revelação natural. Nós a encontramos nos versículos 1 a 6 do Salmo que acabamos de ler. Davi diz: os céus proclamam a glória de Deus. A palavra proclamar é cheia de um rico significado. Significa prorromper de uma fonte, de uma cascata que desabotoa em catadupas, jorrando suas águas abundantes.
Quando olhamos para o céu, há uma comunicação que jorra das alturas com singular beleza e esplêndida exuberância. Como é esta revelação natural? É o que nós veremos. Mas também o texto fala sobre a veemência de Deus como resultado da sua revelação escrita. Versículos 7 a 14. Davi agora tira seus olhos do céu e os coloca melhor na palavra escrita de Deus. Deixa a revelação natural e exalta a revelação especial. A primeira exalta, ou seja, a revelação natural exalta a existência e a majestade de Deus. A segunda, a revelação escrita, revela a graça de Deus. A primeira nos convence do seu poder e a segunda do seu amor. A primeira, a revelação natural, nos faz crer que Deus é sábio e poderoso, e a segunda, a revelação escrita, que Deus é misericordioso. O que seria do ser humano se Deus apenas mostrasse a sua sabedoria e o seu poder sem a sua misericórdia? Por outro lado, o que seria de nós com a misericórdia de Deus, mas de um Deus sem qualquer poder? Então a palavra de Deus neste Salmo 19 nos apresenta algumas verdades muito importantes a respeito da excelência da palavra de Deus, a partir do versículo 7 até o versículo 9. Em primeiro lugar, no versículo 7, Davi nos diz que a palavra de Deus é perfeita. Na palavra de Deus não há erro, não há equívoco, não há nenhum engano. A Bíblia é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Por isso Jesus diz que nós não podemos acrescentar a ela nenhum i, nenhum tio, nenhum j, nenhuma palavra, nenhum ponto, nenhuma vírgula. E no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o texto diz que se alguém acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo da palavra de Deus, será maldito diante de Deus e não entrará no reino dos céus. A Bíblia está completa e tem uma capa ulterior. As obras humanas, as teorias dos cientistas sofrem alterações. Não raramente vemos cientistas falando a respeito de leis que foram criadas por outros cientistas e que estes vêm para provar que elas estavam erradas, que elas estão ultrapassadas. Os livros escolares, eles mudam todo ano, mas a palavra de Deus não muda jamais. Ela é sempre atual. A palavra de Deus foi escrita por homens bons e anjos bons, ou por homens maus e anjos maus, ou então foi escrita por Deus. A verdade é que ela foi escrita por Deus. Homens e anjos bons não mentiriam em cada página. Homens e anjos maus não escreveriam algo tão esplêndido. Então a Bíblia, na verdade, ela foi escrita por Deus através de homens escolhidos por Ele. Em segundo lugar, nós podemos ver no versículo 7 ainda do Salmo 19 que a palavra de Deus é fiel. Além de ser perfeita, ela é inerrante, ela também é fiel. O que Deus fala, Ele cumpre. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Deus veio por sua palavra, isto é, veio através da sua palavra cumprir os seus propósitos, as suas promessas. Ela é a verdade absoluta, completa, cabal, libertadora. Aquele que põe na palavra de Deus a sua confiança, nos diz o versículo, jamais será confundido. No versículo 8, Davi diz que a palavra de Deus é justa. Então já vimos que a palavra de Deus é perfeita e é fiel. Mas agora nós lemos no versículo 8 deste Salmo 19 que a palavra de Deus é justa.
E por que ela é justa? Ela é justa quando ela revela Deus na sua majestade, na sua soberania, no seu poder, mas ao enfatizar também a sua misericórdia. É justa quando fala que o homem é feito do barro, mas ela é justa também porque ela diz que o homem é alvo do imensurável amor de Deus. É justa quando narra a vida dos santos de Deus sem, no entanto, omitir os seus fracassos. A Bíblia é um livro extraordinário porque ela não escondeu nenhum fracasso, nenhum erro, nenhum pecado cometido por aqueles que receberam ao Senhor como o Senhor de suas vidas. A palavra de Deus, além de ser inerrante, de ser fiel, de ser justa, ela também é pura. É o que nos diz o versículo 9. A palavra de Deus é pura e santa porque o seu autor é santo. Tudo o que procede de Deus é santo e puro. Ela não é somente pura, mas ela também purifica. É por meio dela que o jovem pode guardar puro o seu caminho. É o que nos encontramos no Salmo 119, versículo 9, O texto pergunta: como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? E a resposta vem logo a seguir: observando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus no seu coração. Ela é água que nos lava. Não há nela nenhuma contaminação. Ela é a luz e onde ela chega, as trevas do engano e do pecado não podem prevalecer. Além de ser inerrante, além de ser fiel, além de ser justa e pura, a palavra de Deus também é eterna. É o que nos diz o versículo 9. Os conceitos, os postulados, os dogmas e as filosofias humanas passam. Mas a palavra de Deus é eterna. Ela não sofre revisão. Ela não se desatualiza, nem se seniliza. Ela não fica velha, ela não fica senil. Ela jamais fica caduca e ultrapassada. A palavra de Deus é sempre atual, jamais fica obsoleta. Ainda que os críticos se levantem contra ela, inculcando todo o seu veneno crítico, a palavra de Deus prevalece incólume sobre todas as conspirações. Não sei quantos leram o livro Código da Vinci. Nesse livro, o autor procura de todas as formas descaracterizar a palavra de Deus e a figura de Jesus Cristo como o Filho de Deus. Mas ele não consegue, porque ele não tem argumentos suficientes para isso. E muitos homens que começaram a ler a Bíblia para contraditá-la acabaram se convertendo. É o caso do grande escritor brasileiro da nossa região, que começou a ler a Bíblia e acabou se convertendo, aceitando Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Ainda que os críticos se levantem, ela permanece inalterada. A palavra tem resistido a toda sorte de perseguição, triunfou sobre as fogueiras, foi trancada nas bibliotecas, foi proibida, caçada por homens maus e pela sanha do inferno que maquinaram contra ela. Homens blasonando arrogantemente suas teorias têm se levantado com empáfia em nome da ciência, tentando ultrajar e desacreditar as Escrituras. Mas seus argumentos enganosos caem na vala do esquecimento, e a palavra de Deus impávida, sobranceira, segue sua trajetória vitoriosa como palavra infalível, inerrante e eterna. Em seguida, Davi, neste salmo, fala sobre os efeitos que a palavra de Deus tem sobre o ser humano, tem sobre mim e sobre você. E quais são os efeitos da palavra de Deus? O versículo 7, voltando a este versículo,
Ele diz que a palavra de Deus restaura a alma. As filosofias humanas, por mais profundas, não podem arrancar a alma do poço escuro da escravidão. As religiões concebidas no tubo de ensaio da vigília humana jamais puderam trazer o homem de volta para Deus. Os esforços, as obras, os méritos, a religiosidade, a penitência são insuficientes para reconciliar o homem com Deus. Mas a palavra de Deus é luz para quem está nas trevas, é remédio para quem está doente. Ela é fogo que purifica, martelo que quebra o coração duro, é espada do Espírito. O propósito da palavra é trazer-nos de volta para Deus, restaurar a nossa alma. A fé, nos diz o apóstolo Paulo, vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós somos santificados pela palavra. A palavra é espírito e vida. O conhecimento da palavra de Deus nos liberta quando ela é proclamada para um vale de ossos secos. Daí pode levantar-se um exército, como encontramos lá em Ezequiel capítulo 37. Quando a palavra foi pregada por Jesus, os corações dos caminhantes de Emaús começou a arder. Quando Pedro pregou a palavra no dia de Pentecoste, quase 3.000 almas foram salvos. A palavra arrancou os tessalonicenses da idolatria e os efésios da feitiçaria. Mas Davi diz também que a palavra de Deus dá sabedoria aos simples, no versículo 7. Simples, segundo Jesus em Mateus 16, são aqueles que não têm maldade, aquele que é puro, aquele que não tem malícia. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Ela torna o homem arrogante, o conhecimento ensoberbece. A sabedoria do homem, a sabedoria do mundo é terrena, carnal, demoníaca. Ela insulta a Deus, exalta o homem como um ser independente. Ela diviniza o homem e humaniza Deus. Por isso essa sabedoria gera escravidão, infelicidade, e deságua na morte. Augusto Comte, pai do positivismo, disse que se dessemos educação aos homens, construiríamos a sociedade perfeita. Mas sem Deus o conhecimento não transforma. Nunca transformou, jamais poderá transformar. Nós temos aí o exemplo das duas grandes guerras mundiais. E elas começaram exatamente onde está considerada a maior cultura do mundo. As filosofias humanistas, o racionalismo, o empirismo, o iluminismo, o utilitarismo, o pragmatismo, positivismo, evolucionismo. Todos estes ismos levaram a humanidade para o fundo de um abismo espiritual. Porém, aqueles que se colocam debaixo da autoridade da Bíblia, da palavra de Deus, tornam-se sábios, olham para a vida na perspectiva de Deus. A sabedoria não é dada aos arrogantes, mas aos simples. A sabedoria é para aqueles que se despojam da vaidade. Onde reina o orgulho, impera a loucura. Mesmo aquele que não tem conhecimento humano, nem conhecimento dos livros, conhecimento das grandes culturas, não tem conhecimento das grandes ciências, mesmo esses conseguem discernir o sentido da vida com sabedoria através da palavra de Deus. O jovem pode ser mais sábio que o velho, nos diz a palavra, a Bíblia. O fraco pode ser mais forte do que o gigante. Mas Davi diz também que a palavra de Deus alegra o coração. E como ela alegra o coração? Este mundo está marcado e dominado pela tristeza. Este mundo é um vale de lágrimas. As pessoas estão vivendo com a esperança morta. A tristeza, a ansiedade, o medo, a depressão são as marcas da sociedade contemporânea. São os sonhos que não se realizam, é o casamento que não dá certo, é o casamento que acabou, são os filhos que foram aquilo que se esperou, que não são aquilo que se esperou que fossem.
É a vida financeira que nunca deslanchou, é a dor de um amor não correspondido, é a angústia de não encontrar uma resposta para a vida na filosofia, na religião, no trabalho, no dinheiro, no prazer e até mesmo no sucesso. Neste mar de tristezas, a palavra de Deus alegra o coração. E como ela traz alegria ao coração do ser humano, principalmente daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que creem na palavra de Deus. Ela traz uma fonte que dessedenta a alma. A alegria que ela dá independe das circunstâncias. E por último, o versículo 8 diz que a palavra de Deus ilumina os olhos. O diabo é o príncipe das trevas. O pecado gera cegueira. Por isso, sem Jesus, o homem anda em trevas, não sabe para onde vai e cai no abismo eterno, onde reina as trevas. A escuridão é símbolo de ignorância, torpeza, insalubridade e morte. É sob o manto das trevas que os facínoras, que os ladrões engendram e praticam suas abominações mais desprezíveis. É na escuridão que os homens sem Deus vivem na prática imunda de seus pecados. Para concluir, neste cenário de trevas, através da Bíblia, penetra a luz de Deus. A palavra de Deus nos traz luz ao coração. É interessante que as plantas se utilizam da luz para realizar o fenômeno conhecido como fotossíntese. E o que é a fotossíntese? É o processo pelo qual as plantas utilizam da energia luminosa com o propósito de produzir energia química para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Quando a palavra de Deus chega, irrompe a luz. Nossos olhos são abertos, nossa alma é liberta, somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. A luz traz conhecimento, traz pureza, traz vida. Deus é luz e a sua palavra é luz para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Nós vamos entoar o cântico à luz do teu rosto e estaremos logo depois orando e encerrando o nosso culto desta noite. À luz do teu rosto. Tua graça
Vamos orar, encerrando o nosso culto. Desejo a todos uma boa semana e que a graça de Deus, que excede todo o entendimento, possa permear a vida, o coração e todos os atos, todas as atitudes que o irmão, o amigo tomar nesta semana. Oremos. Pai, nós agradecemos-te pelos momentos passados na Tua presença. Agradecemos-te pelo Teu cuidado para conosco. Agradecemos-te por Tua palavra, que é luz para nosso caminho. Agradecemos-te porque ela gera alegria, ela gera satisfação, ela gera a certeza de que, apesar de estarmos vivendo num mundo mau, nós estamos assegurados pela pessoa de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, que veio a este mundo para nos libertar dos nossos pecados. E também temos conforto para o nosso coração, através do Espírito Santo, que em nós habita. Que, acima de tudo, os céus manifestam a Tua glória, o firmamento anuncia as obras das Tuas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, sem linguagem, sem fala, no entanto, com toda a veemência que é possível haver no mundo, através de toda a criação que trouxeste para diante de nós e de todos aqueles que neste mundo habitam. Sê conosco durante toda esta semana, conservando-nos em paz, livrando-nos dos perigos, concedendo-nos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nada vai nos separar.